lá no grupo, né? Então, a gente tem criado esse padrão de que na terça a gente fala sobre a parte prática e hoje a gente sempre dá uma revisadazinha na harmonia. Vou abrir a apostila aqui para a gente seguir nesse conhecimento aqui. Se não estou enganado, a gente falou de áreas, não foi na última aula? Como é? Falou dominante secundário, Hum. é, a gente estava de Inclusive na trítono, né? isso é, aí Dominante secundário e trítono. a gente acabou falando um pouquinho do trítono, mas É não porque era já nem, veio dentro do assunto, né? não era nem o tópico, não era nem o assunto, mas é porque às Verdade. vezes vai surgindo a curiosidade e a gente vai respondendo. Aqui já na apostila Mas que eu assim, mandei, só essa revisão de trítono, naquela conversa pouca, já me situou, entendeu? uhum, Porque eu passei a compreender melhor. Na verdade, se você considera, eu vou dizer uma bobagem aqui, porque cada aluno tem uma forma de ver, né? Quando você tem sim, conhecimento a mais, você já tem outra forma. Mas assim, se você pegar o quinto grau no meio, você anda uma terça menor ou uma terça menor, simetricamente para um lado ou para outro. É a distância do trítono, né? é, E dá os três tons, um tom três e meio e um tons, tom e meio. isso mesmo. Então, Olha só, o trítono se situa ali. E ele, na verdade, ele é quase uma coisa de passagem, né? uma coisa de passagem, peraí, não É tá, uma olha, tensão instável. Ele é uma tensão instável e ele fica um pouco. Se você for analisar, ele, na verdade, dentro do próprio acorde, ele, né, enquanto notas. porque o acorde dominante geralmente ele prepara para você ter essa sensação de resolução, né? Quando ele, quando nós utilizamos um acorde dominante, geralmente ele está ali como uma preparação, né, para um próximo acorde. Então a gente sente essa sensação. E o que Por exemplo, dá na essa apostila sensação? você usa o exemplo do Dó com sétima, né? Isso, Preparando para o Fá. isso. Deixa eu achar aqui esse exemplo. Ele, por ser um acorde dominante, um acorde é, dominante, né? Aqui eu ainda não uso, aqui né, nesse exemplo eu não falo do trítono, mas ele está aí, né? E a terra Fogueira de a São João. fogueira de São João. Aí esse Dó sétima aí, Perguntei eu perguntei, a Deus do Deus do céu. céu, ai, por que tamanha? Isso mesmo. Ele está aí. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Os próximos assuntos são os, os intervalos compostos, né? Lembrando que, assim, se não entender intervalo simples, vai voar aqui nesse assunto, né? Na apostila, depois de trítono, você tem cromatismo, escala menor, intervalo composto Mas é foi porque antes, no outro módulo. como eu falei, porque o trito não era para me falar agora, eu só comentei porque Ah, geralmente eu não me. entendi, certo, certo, Eu só certo. comentei porque o assunto nos levou a isso, mas né, não era para falar agora. E olha só, então aqui, se você não entender os intervalos simples, né, você não vai entender bem os intervalos compostos, né? Porque os intervalos simples e intervalo composto é a mesma coisa. Na verdade, é a mesma coisa, são as mesmas notas. A diferença é a distância da nota que serve como base. Exemplo disso? Vamos lá. Digamos que eu tenho um Ré, né?
e quero saber quem é a segunda maior de Ré. Isso aqui já é um assunto de intervalo simples, né? Quem é a segunda maior de Ré? A nota fica Mi, um tom à frente de Ré. mi. É o Mi. Isso. Aí aqui entrando. E o acorde de Ré, a segunda maior, ela é igual à nona. Quem é a nona de Ré? Mi também. Ou seja, se você sabe quem é a segunda, você sabe quem é a nona do acorde. De boa, Jorge? Sem problema. Muito bem. Então, deixa eu fazer um teste com você. Quem é a segunda maior de Mi? Consequentemente, quem é a nona de Mi? De Mi. Fá sustenido. Fá sustenido. Ou seja, o que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer na prática? Para que serve isso na prática? Agora vamos exemplificar. Eu acho que das outras vezes que eu falei desse assunto, eu não exemplifiquei na prática, né? Vou dar exemplo com um acorde que eu uso demais, cara. Eu gosto demais desse acorde. Inclusive, geralmente, eu não dou... Geralmente, quando eu estou tocando, geralmente eu não dou o solzão mesmo. O sol simples, né? Geralmente eu dou esse acorde aqui, que é o sol com nona, né? A minha intenção aqui é tocar o sol com nona, sabendo que a nona é a mesma que a segunda maior, que ela está localizada um tom à frente. Quem é a nona de sol, Jorge? Lá. É um lá. Então, geralmente eu toco um sol assim, ó. Pronto. Quem aí, Jorge? Quem é tônica, quem é terça, quem é nona, Na hora que você está tocando na 32, você está tocando lá, que é a nona. que é a nona. E o resto do acorde, onde é que fica? O sol você toca duas vezes, né? Porque você toca na corda. Não. O sol você toca o sol na 63, você toca o si na 20, Isso, o ré na 40. isso. Olha como esse acorde fica bonito, cara. É muito lindo esse acorde. Então, na prática, é para isso que serve mesmo. Sol, Na prática, é para terça, isso a que terça que serve, é o né? si, a quinta que é o ré e a segunda que é o lá. Na corda que você tocaria o sol solta, que é a terceira corda, você está tocando na 32, que é o lá. Isso mesmo. Ó, então, geralmente, quando eu tô tocando, eu faço sol com sétima maior, assim, sol com nona, que é esse sol que eu acabei de demonstrar, né? E, ó, Quando essa noite nascerá. Chico César faz uma música que ele estava pegando, que é ela entra com esse. É uma sonoridade bonita, rapaz. demais, cara, Quando ele demais. joga o ré, aí você fica. Tá falhando aqui o áudio. Ó, Por onde é, andará o meu amor? a, é muito legal, assim, tinha uma professora minha que dizia
E quando você acrescenta, faz qualquer mudança no acorde simples, né? Isso já Então, nos aí traz é o uma G9, né? É o Sol 9, Sol com nona. só com nona, né? Então, ela dizia que quando você muda qualquer mudança, por mais simples que seja, já vai nos trazer um outro ar, né? Uma outra sonoridade do acorde, né? Ó, baseado nessa regra, tomando essa regra como base, então nós podemos dizer que a segunda maior é a mesma nota que a nona, né? A quarta é a mesma que a 11ª e a sexta maior é a mesma que a 13ª. Então, quando você localiza essas notas na formação do acorde, né? Quando na construção, quando você está construindo o acorde no violão ou em qualquer outro instrumento, se você tem essa informação, fica mais Só prático que, de no você caso, tanto a segunda identificar. como a sexta são maior. E, no caso, a quarta é a quarta justa, né? Quarta justa, isso mesmo, que é quarta justa. Só não botei, mas é quarta justa sim. Então, isso aqui, aqui, ó, esse lado eu estou tratando do intervalo simples, né? E aqui eu estou tratando do intervalo composto. Perfeito. Ou seja, essas tensões estão acrescentadas dentro de uma oitava e essas tensões Às vezes, quando a gente passando vai de para o uma oitava. sistema de representações, você encontra, em vez de bemol, você encontra o sinal de menos, e em vez de aumentada, você encontra o sinal de mais, né? É, aí é só uma forma de, só são formas de É representar, né? você, por exemplo, eu estou aqui, lá com sétima e bemol 5. Aí lá na frente eu encontro no Cifra Clube, lá com sétima, lá menor com sétima e E o B, símbolo B menos, né? O símbolo, menos, B menos. É eu o meio gosto, diminuto. eu gosto de usar o bemol. Gosto de Agora, é usar o bemol. impressionante como os assuntos que vão surgindo ajudam a fixar um assunto anterior na música, né? Impressionante, na teoria. Todos os assuntos eles estão interligados, né? Impressionante. Muito bem, ó, já que entendemos aqui, e, se eu estivesse tratando aqui talvez com outros alunos, talvez eu tratasse de forma diferente, né? Mas como eu sei que você já tem um certo know-how aí para a gente falar desse assunto, a gente segue aqui fazendo exercício. Vamos construir esse exercício aqui. Deixa eu retirar aqui. Eu mandei novamente essa apostila para vocês, né? Mandou. Então, se quiser, essa eu acho que foi a última que eu revisei, mas eu acho que ela sempre precisa de revisão. Depois eu Eu vou não sei fazendo outras porque quando revisões, né? você mandou alguns casos repetidos, né? Mas nessa e na outra página, essa página 19 e a 20, na, Hum, esse exercício de intervalos compostos. hum. Deixa eu só abrir sua página aqui, gente. No meu nome aí falta você colocar um O antes do R. Confere que digita assim. Tudo bem, ó. Faz isso aí para mim, por favor. Vamos bem simplesinho aí. Quem Em é a Dó, nona, quem é a 11ª, quem é a 13ª. Ré, Fá, Lá.
No caso do Ré, Mi, Sol, Si. No caso do Mi, Fá sustenido, Lá e Dó sustenido. No caso do Fá, Sol, Si bemol e Ré. No caso do Sol, Lá, Dó, Mi. Tudo bem. Seguindo a apostila aqui, aí tem uma série de exercícios, eu acredito que ou você fez, ou pode fazer, né? Não tem problema, mas você já entendeu. O importante é entender o assunto, né? Quando a gente tratar disso, lá na frente, você está ciente. Vamos pegar aqui agora as outros tipos de intervalo. Muito bem, tomando como lógica, né? A primeira parte, é do mesmo jeito, né? Quem é a nona aumentada, no caso de Dó, por exemplo, eu penso assim, quem é a nona, aí depois eu aumento meio tom. Por exemplo, de Dó, É, quem é a nona de Dó? É um Ré. é o Ré sustenido. Então vai ser um Ré sustenido, isso mesmo, sustenido 9. Então, se você entendeu a primeira parte, provavelmente, você vai entender a segunda parte. Então, vai lá, Jorge. Quem é a nona aumentada de Lá? Quem é a 11ª aumentada de Lá? E quem é a bemol 13 de Lá? Pronto. Lá, a nona aumentada Hum, é um Si sustenido, né? Que seria um Dó, na verdade. isso mesmo. Um Si sustenido. A 11ª aumentada é um Ré sustenido. E a bemol 13 é um Fá. Seguindo. Porque se fosse a 13ª, seria um Fá sustenido, né? Pela própria campo harmônico e pela escala, né? Isso mesmo, é. Como é um bemol 13, então é uma sexta bemol. Eu dei uma aula para Rivo sobre isso. Recentemente, acho que a última aula dele foi sobre isso. É muito legal. Inclusive, eu Pra- convidei ele a participar de uma aula aqui no sábado. Eu digo, agora estude um pouquinho, porque o pau quebra lá na aula e tal. Então, é legal para não ficar muito perdido, porque ele começou a ver esse assunto agora, né? Mas ele é um cara inteligente, ele pega rápido. Então, assim, a gente está falando justamente sobre isso. Às vezes ele respondia e ele não respeitava a parte enarmônica. Por exemplo, você poderia ter respondido dó, né? Quem é a nona aumentada, mas a gente tem que respeitar quem é que está um tom à frente, né? Do lá, nesse caso aqui, vamos lá.
No Nesse caso, eu caso não aqui, chamo de terça menor, eu chamo de segunda aumentada, né? Porque eu não teria um Mi, no caso, se fosse o Dó, né? Teria um Ré sustenido. se você colocar um dó no lugar desse si sustenido, você vai ter uma terça menor, né? É verdade. A E distância é a aí, mesma, mas na hora de... na prática, Jorge, na prática, tá? Na prática, há um detalhe aqui importante quando você aplica a nona aumentada. Outra coisa que eu não ia falar agora, porque quando a gente for falar das tensões é que geralmente eu falo disso. Mas eu nunca esqueci isso que o professor Manoca me falou, né? Que assim, o efeito da nona aumentada ela só funciona se você colocar a terça também junto. Compreende o que eu estou dizendo? Não, né? Não, Vamos não para a é a prática. mesma. Tá, vamos para a prática. Peraí. Vamos tocar um Lá. Quais seriam as notas de Lá? Fala para mim. A nona aumentada, Não, eu quero o Lá maior, cara. Quem é o Lá maior? Lá, Dó, Mi. Lá maior. Não, aí é o Mi bemol. Lá maior, esse Mi é Mi. Não, peraí, Mi bemol. Tá errado. Aí você fez um Lá diminuto. Se botar um Mi bemol aqui, fica um Lá diminuto. O que que você não está enxergando aí? Lá, Se Lucas chegou aí atrasado e quiser falar, pode falar, Lucas. não é maior, então esse Dó é sustenido. O Dó é sustenido, muito O bem. Mi aqui é natural. Eu estava confundindo, porque tanto como é relativo, né? O Dó com o Lá, eu estava raciocinando como fosse Lá menor, mas é Lá maior. Muito bem. Eu tenho um Lá maior. Quero colocar a sétima. Quem é a sétima? É um Sol. Sol. Agora Então, eu estou sim. considerando que essa sétima é a sétima menor, por isso que é o Sol, com distância de um tom. Isso. Agora eu quero colocar o sustenido 9. Agora sim, eu vou colocar o sustenido 9. Quem é o sustenido 9? Deixa eu afastar aqui essa telazinha. A nona aumentada é no caso, um Si sustenido, né? Si sustenido. Que na prática nós sabemos que é É um quem? Dó. Que é um Dó. Muito bem. Montamos o nosso acorde. Para termos um acorde dominante, ou seja, um acorde de quinto grau, que tenha uma nona aumentada, eu não posso deixar de tocar esses dois acordes. Como é que Que é seria esse? no braço do violão, professor? Vamos lá, vamos montar agora. Mas eu quero que você entenda que você entendeu que eu até já falei sobre isso, que como o violão ele só tem seis possibilidades sonoras, seis possibilidades de som, a gente às vezes precisa retirar uma nota do acorde. Concorda comigo? Você lembra que a gente já Aí falou sobre a isso? gente retiraria a que menor prejuízo causar. Isso. Nesse caso, você não pode tirar a terça maior e a nona aumentada, porque é o efeito que você quer causar. Você não quer colocar Eu esse posso mexer efeito? com a quinta, eu posso omitir Pode a mexer quinta? com as outras, mas se você quer que o efeito da nona aumentada fique claro, Tá. você não pode tirar a terça. Que é o choque Mesmo dessas que a duas terça notas. fique sendo a mesma segunda aumentada, né? Nona aumentada, que é a mesma. Imagina comigo. Por que eu não posso tirar o dó sustenido quando eu fizer esse acorde? Porque se eu tirar o dó sustenido aqui, ele vai virar um acorde menor, cara. Aí, nesse caso, professor, eu vou tocar no mesmo acorde o Dó e o Dó sustenido.
Tem que tocar, cara. O dó e o As dó duas sustenido. notas. Tem que tocar. Tem Tá. que causar esse choque de segunda menor, né? É um Você choque está de gravando segunda. essa aula, não tá? Estou gravando. É um Importante. choque de, é um choque de segunda menor. Por que segunda menor? Porque de dó para dó sustenido é meio tom, né, cara? É. Aí isso causa um efeito bem estranho. Mas é um efeito característico do acorde. No samba, no cavaquinho, se faz muito isso. Esse efeito de. Faz muito isso. Vamos lá, agora vamos para a prática, né? Vamos para o braço do violão, né? Vamos para o braço do violão. Eu nunca tinha feito isso. Não me Seria, no arrependo, caso, mas um Lá com nona aumentada, não é isso? vamos fazer um lá com nona aumentada. Vamos ver se a gente consegue encaixar aqui todas essas notas. Se não der para encaixar, a gente retira, vai retirando as notas, mas mantendo a Ver qual é o que a gente essência. vai sacrificar. É isso mesmo. Aí, nesse caso, aonde é que eu poderia utilizar esse acorde, Jorge? Em que campo harmônico eu utilizo esse acorde aqui que a gente está fazendo? No campo de Lá, né? Não. Se ele é dominante, como é que lá é dominante de lá mesmo? Não, tudo bem. É no Você campo entendeu o que eu quis dominante é dizer? no campo de Mi. Campo de Mi. Não. Mi, lá seria o quarto grau. Lá é quinto grau de quem, Jorge? Essa é a pergunta. Sim, tudo bem. E Ré. De Ré. Então, se eu estou tocando uma música em Ré maior, aí eu posso Sim, encaixar porque esse eu acorde. estou mexendo com a dominante, tá certo. Ou esse acorde também pode ser um dominante secundário, né? Eu posso utilizar ele como dominante secundário, posso utilizar ele como segundo cadencial, Seria né? um quinto do quinto, é? É, ele pode ser um quinto do quinto, né? Mas aí já é outros 500. Vamos lá, encaixei o Lá aqui, Jorge, ó, A 50. que é a 50, isso mesmo, né? Muito bem. Aí eu preciso manter esses dois acordes. Eu posso tocar o Dó apertando a 21. Eu vou entregar logo o ouro aqui, certo? Eu colocaria aqui, ó. Certo. Aqui, ó. Essa distância todinha, professor. Não tem um mais perto, não? Ele realmente tem que ter essa distância, né? Sim, porque você está fazendo Dó sustenido e o Dó. É, Então eu estou na 22 e 35, não é isso? isso. Dó, Dó sustenido. Eu faria Dó. assim. Aí aqui eu posso tocar essa nota solta aqui, né? Ó, Que é o que é Mi. o Mi, isso, que é a quinta. Então eu tenho aqui realmente esse Lá aqui, né? Lá, botei o Dó sustenido, botei o Mi, que é a quinta, e coloquei o sustenido 9, né? Que é o Si, né? Então como é que ficou esse acorde? Ficou assim, né? Bem bonitão o acorde. Então, nesse caso, eu suprimi a sétima, não foi? Aqui eu tirei a sétima, né? Pô, Enem, mas aí eu queria colocar a sétima. Como é que a gente faz para colocar essa sétima, então, né? Vamos lá, vamos pensar aqui. Onde é que eu coloco um Sol aí? Achei aqui, ó. Final. Botei o Sol no 28
o dó sustenido no Já seria 36, em outra região do braço, né? Já seria em outra outra... região. Com esse Mas eu acorde posso, aqui, eu tenho que suprimir o sétimo mesmo, né? mas eu posso colocar aqui também, ó. Mas eu tiraria a quinta. Pode ser o 13, 22, 35 aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 13. Eu mantenho o baixo na 50, é? 50. Tá. 13, 22. 13, 22, que estou fazendo sol, né? Esse aqui, Jorge, assim, não é algo, não é um assunto para você decorar, não, cara. Assim, é um assunto Não, para tudo você bem. entender. É um assunto para você entender e brincar com o braço do violão, tentar Mas achar as nesse notas, acorde né? que você fez aí, esse mais recente, esse último, onde é que está o Sim. dó? O dó tá no 35 aqui, ó. 35, 35. 22 é o dó sustenido, que é a terça maior, e o 13 é a sétima. Então ficou. Tá, tudo Eu bem. tirei o mi e pus a sétima, né? Perfeito. Mantendo. Aí eu tenho. Olha como ficou bonito isso, cara. Imagina se eu faço uma sequência assim, ó. Aí eu suprimi, no caso, o mi, que foi a quinta. Isso. Como a gente já tinha falado antes, o violão ele tem 6 possibilidades de sons, então, e você tem 4 dedos, 6 possibilidades de sons, 4 dedos à disposição. A pestana ajuda bastante, mas você precisa negociar, né? Você precisa É. tirar aqui ou ali. E Se você, considerando que o baixo tem primazia, né? Quando você usa a quarta, você já não pode estar usando a quinta nem a sexta. eu posso tirar o baixo, né? Mas assim, se eu estiver tocando com uma banda e o baixista faz a cabeçona da nota e você tira o baixo. Tá? Mas Então no caso porque a aqui, função do baixo vai estar sendo feita por outra pessoa, é, outro instrumento. por exemplo, eu botei a quinta, tirei o baixo, botei a quinta, que é o mi, tá aqui, ó. Aí ficou o Perfeito. mi, né? Eu considero ainda lá com sétima e nona aumentada? Sim, considero, né? Vai soar como, né? Mas, ó, eu encaixei o baixo agora. Ficou tudo. É. Vamos ver como é que fica esse acorde aqui no braço, cara? Fico lá aqui, ó. Fica assim, ó. Fica assim. Lá, né? Aqui o lá. Lá, o mi, a quinta, a nona aumentada, si sustenido, a terça e a sétima. Agora sim, aqui ficou lá Deixa com eu ver isso aqui. sétima e sustenido 9, Eu bem tenho como se bonitinho, fosse um cara. lá sétima, né? Aí, até o comecinho aí, lá sétima, aí com o sol na prima e na 35 dó. Isso. Tá tudo aí agora. Agora eu fiz o O dó acorde. que é o si sustenido. Pois é. Ou seja, é legal fazer esse exercício aqui de novo. Não sei se você já fez, Jorge, mas se não fizer, se tiver feito, depois eu vou ver se eu crio outro Aí, no exercício desse caso, aqui eu estou com fazendo sem o bemol baixo, nove, né? né? Sem o baixo. Não, eu encaixei o baixo, né? Encaixei aqui o lá. Sim, no próprio lá, na quinta, não é isso? Né? Encaixei aqui. Na 50. Mas a gente deu o exemplo de um acorde aqui, né? A gente pode. Lucas, abra aí o áudio aí, Lucas, para nós. Aí eu toquei em 5 cordas. No Eu achei o comecinho, som dele meio estranho. Meu dedo quase não alcança.
Não, lógico que aí você tem que treinar a abertura da mão, né? Eu acho que já teve exercício que eu passei para a George de abertura de mão, que é assim, ó. Tocar com aqui e abre o dedo aqui e abre o dedo aqui. Tem que tocar sempre com uma casa vazia, né? Aí você vai ganhando abertura de mão. Mas o caso aqui, Lucas, no comecinho da aula, que você chegou atrasado, a gente falou sobre as tensões, os intervalos compostos, que é os intervalos acima de uma oitava. E aí, dentro da apostila que eu postei no grupo, tem um exercício para você encontrar as nonas, as 11ª, a 13ª. Aí, quando você chegou agora, a gente já estava falando de nona aumentada, 11ª aumentada e bemol 13. Ainda tem o exercício da bemol 9, que eu não coloquei aqui, né? E aí, no início da aula, eu dei os macetes sobre como encontrar mais fácil essas tensões, né? Como encontrar rápido. Por exemplo, a nona é um tom à frente. Então, se eu tenho um dó, a nona é um ré. Então, um tom à frente. Se eu tenho um mi, então um tom à frente. Fá sustenido. Então, a nona é fá sustenido. Ou se eu toco mi e coloco o fá sustenido, é mi com nona. Então, é isso. Assim, aí você preencher esse quesitozinho, né, para facilitar. A aula do dia 18 eu postei lá no grupo, viu? Você tinha perguntado o que a Eu gente tinha vi. tratado. Eu postei lá e essa daqui eu vou postar também. Então, quem faltou, o Henrico já me falou agora há pouco que não ia ter um compromisso, mas eles que iam assistir as aulas. Aí, tendo dúvida, gente, pode perguntar, vou estar aqui à disposição para responder. Sempre no sábado vamos tentar manter essa aula teórica e na terça a gente tenta manter um pouco de prática. Então, a gente equilibra os dois universos, né? Mas vocês precisam ser disciplinados a ponto de estudar e fazer os exercícios para fluir um pouco mais na aula. Senão, a Professor, gente... deixa eu lhe fazer uma pergunta. Aquele ensaio presencial que não pôde fazer na quinta-feira, ficou para quando?